Isso. Ficou claro, então, que a gente vai ter AIHs rejeitadas, onde eu vou escolher o CNES, e eu vou ter crítica, onde eu vou escolher a crítica e ela me mostra todos os CNES com aquela crítica, ok? Virgínia. Sim, desse jeito que... Não, é desse jeito, gente. O momento, deixa o Tiago complementar, ou a Clarice, que estão... No entanto, Clarice, se eu tiver aqui todas as críticas, eu quero que quando eu marcar um estabelecimento, as críticas que eu vejo são só as que estão naquele estabelecimento e não em todas. Por isso que eu estou dizendo, são duas coisas parecidas, uma com foco no CNES e outra com foco na crítica. Eu posso tirar crítica por CNES, CNES por crítica. Estamos acordados? Ok, então. Outra coisa, Virgínia. Visto que eu escolhi aqui, autorização hospitalar, ponto, é a IH. AIHs rejeitadas. Ok. Tá? Me aparece como primeira opção aqui um estabelecimento que só tem a PAC. Não poderia. Não, tá errado, não poderia. Porque, assim, já vi só de AIH. Perfeitamente. O que é que ela está falando, traduzindo em miúdos? Se eu vou escolher a IH rejeitada, só pode aparecer os estabelecimentos, Tiago, que tiver no cadastro do CNES internação SUS. Quem não tem internação SUS não tem autorização hospitalar SUS. Mais uma vez, eu me reporto ao cadastro do CNES, ok? Podemos? Em frente. Alguém olhou mais um relatório que queira destacar? Analisou? Menino, que calor é esse, hein? Esse ar-condicionado não está funcionando, não, gente? Está frio aí? Acho que é a luz, né? Ah, não está chegando aí, não? Todos olharam todos os relatórios. Alguém tem algum comentário a fazer sobre mais algum relatório? Já registraram 5 relatórios que estão faltando e são essenciais para o trabalho de vocês. Eu preciso disso ao final do dia. 5 relatórios essenciais para o trabalho de vocês que ainda não estão aí. Cada um vai me dar 5. Olha aqui esse relatório, o estabelecimento mostrando a cada grupo e a forma de organização. E desce a nível de procedimento também? Não, ali está grupo, subgrupo e forma de organização. Sim, após a forma de organização tem o procedimento. Existe? A gente vai precisar por financiamento, né? Eita, falar nisso, lembrei de uma coisa que a gente nunca corrigiu, que é... Tá. Essa opção de relatório basicão, tem grupo, subgrupo, forma de organização. Tem que ter procedimento, claro, né? E pode ter serviço, habilitação, complexidade e financiamento. Bom, uma situação que a gente encontrou lá no Rio de Janeiro, que está sendo estudado lá pela controle de avaliação, sim, foi uma questão com relação que envolve os laboratórios. E aí a gente criou uns relatórios
quais os procedimentos laboratoriais, por forma de organização do coisa, e quais coisas dentro, por exemplo, dentro de cada município. Porque tem casos, por exemplo, de hemograma completo, que tem outros procedimentos que já estão incluídos no hemograma completo. E aí o pessoal... Cobra também, as frações, os pedaços. Exato. E aí é uma coisa de levantar. Isso foi, vamos dizer assim, uma investigação, um levantamento para fazer um trabalho. Exato. E aí seria uma coisa útil você utilizar os procedimentos e dentro de coisa quais são os... Porque até dentro de um município, para ele ver quem é que está usando mais cada procedimento, já que para avaliar qual o procedimento mais utilizado. Ok. Nós vamos dar prioridade àqueles essenciais ao trabalho do processamento, do ajuste de FPO e etc. E tal. Este é um relatório interessante, específico, para a área de laboratório, mas voltado, vamos dizer assim, para a auditoria propriamente dita, né? Mas a gente tem que ter essas sugestões de relatórios. No caso, ele está sugerindo... a gente já tem por grupo, subgrupo, que ela acabou de mostrar. Só que seria por município a sua sugestão. Exato. Isso. Aquele relatório que saiu grupo, subgrupo, pode me mostrar ele antes? Como construiu ele? Só um minutinho. Hein, Clarice? Oi. Clarice, o que é que você fez? Quebrou tudo agora. Olha lá, relatório. Eu queria aquele relatório, não. Produção aprovada por grupo. Foi esse relatório? Foi esse relatório? Acho que sim. Espera aí, calma aí. Está dizendo por grupo, mas o relatório diz grupo, subgrupo, forma de organização, está meio... Ok. Agora, ali está por grupo, só que eu vou precisar, veja bem, ele está por grupo e eu termino que o relatório não é por grupo. Ele é por grupo, com todos os seus subgrupos, toda a forma de organização. Então, eu vou precisar, por exemplo, um só de subgrupo, só de forma de organização, e ali está por estabelecimento, a sugestão é por município. Não esqueçamos que o município trabalha com esse tema, mas o Estado, que pode ter N municípios na sua gestão, também utiliza, né? Regional e município, acrescentar neste relatório em especial. Pede para o Thiago vir aqui. Isso, a gente vai ter que selecionar alguns atributos do procedimento para colocar num quadro desse de filtro, para poder a gente ter modalidade, complexidade, tipo de financiamento, né? Até CBO, serviço de classificação, por aí vai. Oi, Virginia. Leito, a especialidade do leito. É exatamente enfim. aí que eu falo, porque aí, na verdade você teria que quebrar aí esse relatório, porque cada município, cada estado vai ter uma necessidade. Eu acho que se a gente ficar criando, acho que a gente tem que ter os relatórios básicos prontos já, tudo bem, mas tem que ter uma possibilidade aí para que a gente possa criar esses relatórios, claro, dentro que é a única fase que a gente tem de avaliação do que entrou e como entrou. Olha, se a gente acrescentar, Luiz Preto, eu penso, um quadradinho daquele com todos os atributos do procedimento, olha, é relatório até umas horas. Oi, Regina, ou Virginia, por favor. Referente a esse relatório aí, quando a gente fizer a programação lá na FPO, do recurso próprio e do recurso federal, aqui nessa vai ter a possibilidade de emitir um relatório aí do que... Essa é a ideia. Separando. Essa é a ideia. Identificando quando a gente permitir na FPO separar e informar esses recursos, automaticamente eu terei que ter relatórios que me demonstrem o quanto foi gasto de cada um desses recursos no pagamento dos procedimentos. Com certeza, está previsto sim. Ok? Podemos sair de relatórios. Alguém quer comentar? Microfone para quem quer falar de relatórios. Oi. Virgínia, outra coisa.
ele já está fazendo alguns filtros. Se você colocar ali quando é... Clarice. Volta aqui, por favor. Peraí, eu vou ir. Cris. Vá. Eu pedi para o Cristiano, vai lá. Como é que eu saio daqui? Só fechar? Ela Aqui, vai quando pegar você vai em relatórios, críticas, você está vendo que ele só me dá as críticas relacionadas com a IH, Ok. a autorização. E quando você vai no ambulatório, ele Já também aparece. só me dá relacionado ao ambulatório. Então, ele já está fazendo algum filtro. filtro. Então, Mas tem que não ver o isso aqui. suficiente, porque- Não o suficiente daquele jeito que a gente pediu. O que é que a gente verifica? Se em crítica ele está fazendo, em estabelecimento não está. Isso. Olha lá, o colega quer complementar. Eu percebi aqui na autorização ambulatorial, ele não está abrindo... abriu aqui. Abriu? Mas eu queria colocar aqui, no CIA hoje, nós temos alguns tipos de relatório, no caso, o sintético, o físico. Eles vão entrar aqui também? Todos os que estão aí, acrescentado aos 5 essenciais que cada um citar, vão estar aqui. Se não botar na lista, eu não garanto. Não, a nossa encomenda ao pessoal é o seguinte: os relatórios que já existiam têm que existir. E outros que são a inovação que mistura as produções, não é? Eu tenho que saber a produção do estabelecimento todo e não só a produção Faz do só um ambulatório. teste aí no teu, rapidinho aqui, relatórios ambulatorial SUS. Aí vai lá, produção ambulatorial SUS, aí produção e valores aprovada. Vai lá. Atenção, produção ambulatorial SUS é tudo ambulatorial que não está na APAC. Ó, Né? ele não, parece que não está aparecendo. Quer ver? Vamos Cancela. lá, vamos lá. Cancela essa parte aí. Cancela aí. Cancela. Não encontrado. Isso, agora vai lá. Fecha. Diga aí. Aprovar aí. Não. Não encontrado, não está pronto, gente. Podemos continuar? Então, com relação aos relatórios, tem esses, estão previstos outros. O que nós combinamos é tudo o que existe hoje, mas eu quero que vocês listem os 5 mais importantes para cada gestor. Porque eu tenho que priorizar estes. Que ainda vocês não estão vendo aí, mesmo que exista hoje, mas vocês não estão certos se vai ter, porque não está aí. Para poder eu priorizar a fila, tá bom? Hoje, por exemplo, no ambulatório, o CIA gera no final um VEP, que o pessoal conhece como Isso, VEP. é. Esse sistema vai estar gerando algo parecido ou não? Não trabalhamos É que não com vai- essa possibilidade ainda, porque é o seguinte, o que é o VEP? É Tem só no do CIA, ambulatório. no SH não tem. Exato. Tanto que não é preciso ele para nada, porque no SH não tem, ninguém deixa de receber por causa Certo. disso. Quando o sistema CIA ele foi feito, ele tinha o BDP de débito, o BDP de crédito, ele tinha valores de crédito, ele tinha isenção de imposto ou cálculo de imposto. Então, a gente foi tirando ao longo do tempo tudo relacionado a pagamento e a crédito do CIA. Certo. E esse instrumento, valores exclusivos para empenho, é o valor que vai para o financeiro, para ele reservar o dinheiro que vai gastar com o CIA. Que N outros relatórios poderiam ter essa função. É claro que a gente vai ter um relatório e a gente vai combinar como ele ficaria bem, que aí não é do CIA, aí é um relatório Sim, do geral. conjunto. Então, se o resultado do SUS, por exemplo, o financeiro vai pagar o quê? Ele tem que receber alguma coisa, nem que seja bruto. Se o cara está devendo imposto estadual e ele vai descontar, não é? Se é para recolher um imposto estadual ou federal, ele vai recolher. Se está devendo de uma auditoria feita e tem uma ordem de recolhimento para ele, isso é com o financeiro, não é com a gente. Mas dá um retrato final de quanto será gasto daquele dinheiro do SUS, com que será gasto, se é MAC, se é média, se é alta, se é FAEC, que subtipo FAEC, isso tem que ter.
Não necessariamente terá esse nome, nem será exclusivo do ambulatório. Certo. Vamos bolar um que contemple os dois aspectos, tá ok? Ainda com relação a relatórios, aí nós sabemos que temos lá. Também é sobre isso que eu vou falar. Sim, nós sabemos todos os que tem. Nós temos todos eles. O físico orçamentário, acompanhamento físico orçamentário, eu acho que é importantíssimo. Né? Olha, Virgínia, além desses, nós temos alguns sim, só que eu não vou passar para você o nome hoje. Não. Nós já passamos ele para você, mas eu vou mandar depois, tá? Até porque o nome sozinho de algo que eu não conheço não me Exato, adianta. não vai Tem que adiantar. ser o modelo. Eu tenho uma pasta Os nossos de vocês modelos, isso. com isso. N modelos. São aqueles não lá. Não são 5 não, são uns 50. Eu sei, mas daí a gente pode eleger, se for 5. Isso. Sei lá. Vocês elegem os 5 mais, os top Exatamente. 5. Tá. Top Então, 5, manda. 5 da parte ambulatorial e 5 da hospitalar? Não. 5 do sistema módulo de processamento. Bonitinha você. Não. Um relatório que não tem aqui e que é fundamental é a questão é similar ao que tem hoje no SHD, que é o teto comparado com o que foi apresentado com o que foi aprovado. Está previsto. Por complexidade. Esse já está previsto. Por financiamento. Que é parecido com aquele físico orçamentário. Ele é parecido com o físico orçamentário do CIA. É quanto está programado, quanto ele apresentou e quanto aprovou. Esse é fundamental para a gestão. Isso é fundamental. Isso é o que o colega já falou, a gente vai ter. Quanto foi? Vamos ter sim. Vamos ter. Agora eu vou colocar uma coisa aqui que a gente discutiu. É o seguinte, não tem nem exatamente a ver com relatório, mas é uma conduta. Hoje, olha lá, uma internação hoje, quando o procedimento principal dela é de média complexidade, se diz que a internação foi de média complexidade, mesmo tendo realizado procedimentos especiais de alta complexidade. Não é verdade? Todo mundo concorda com isso. O que acontece? Aí, quando a gente vai tirar, por exemplo, eu vou dar um exemplo de quem muito reclama, o INTO. O INTO, nós sabemos, ele é um instituto de referência e alta complexidade em traumatortopedia. Mas ele tem uma produção bem significativa de média complexidade. Por quê? Porque o principal que ele faz é de média, no entanto, ele fez 2, 3 de alta, mas a internação dele fica classificada como de média. Bom, então, isso tem um certo problema e é um equívoco. Quer dizer, por que a internação é de média se nela foram realizados procedimentos de alta? O que é que acontece no CIA, na APAC, se a gente pegar, quem é média, quem é alta, cada procedimento tem a sua complexidade. Então, discutir, e também, hoje as pessoas, quando fazem contrato de metas, não é? Veja a dificuldade. Eu faço um contrato de metas e trabalho o quanto eu espero dele de média, o quanto eu espero dele de alta, de média sendo média mesmo. E o sistema adota essa lógica. Então, existe uma dificuldade de acompanhar muitos contratos de metas, porque ele acordou média, mas dentro da média tem alta, então dá uma confusão na hora de acompanhar. Então, havia uma ideia de que a gente fizesse o seguinte, a internação, porque... primeiro, a gente tem como dizer a complexidade da internação, que foram realizados 15 procedimentos no paciente. A internação foi de qual complexidade? Então, a ideia aí é para a gente amadurecer mais, eu gostaria de receber contribuições da gente, o que é que estava se pensando fazer. Eu vou dizer quantos procedimentos de média foram feitos na internação.
quantos procedimentos de alta foram feitos na internação. E eu posso também considerar, eu tenho 2 critérios. Ou eu separo, assim, procedimento por procedimento, cada qual com sua complexidade, ou eu digo, se em uma IH foi realizado pelo menos um procedimento de alta, eu vou dizer que ela é de alta e não porque o principal era média, tudo fica média. Pois é. Então, a gente tem que amadurecer, primeiro, por causa da regulação. Porque eu autorizo o procedimento que é de média e, na volta, ele vai ser compatível com o de alta, mas, no entanto, eu tenho meio de caminho aí. Para ele virar alta, eu tenho que ter autorizado um especial de alta. Que aí eu troco a complexidade. Tem uma dificuldade no caso do fluxo aí. Mas a gente tem que pensar o que fazer com isso. Porque existe uma insatisfação da forma como é hoje, que eu também não acho correta, mas, sinceramente, a gente tem que pensar qual é a melhor forma. A saída aí é pensar como pacote, né? Porque Isso. hoje o que acontece? Você autoriza um procedimento de médico, provavelmente vai ser cobrado uma OPM sempre. Isso. E aí o que acontece? Você interpreta isso como média, o sistema informa como média, e a gente autoriza como média. Uhum. Quando, na verdade, 90% do valor disso é alta complexidade. Pois é. Entendeu? E Então, aí? eu acho que o pensamento deve ser por pacote. Essa segunda ideia que você colocou é melhor, mas eu acho que ela tem que ser levada, inclusive, até para internação. Porque não adianta nada colocar um procedimento de média hoje, quando você vai autorizar o pacote, né, na verdade, a internação está cheia de procedimento de alta lá. Pois Eu é. acho que até tem que pensar nessa forma. Por causa Então, fica aí a sugestão da gente rever essa forma de classificar a internação de média e alta ou classificar os procedimentos realizados durante a internação. Né? Fica isso no ar para a gente refletir. Então, satisfeitas com o relatório? Até que a gente tome uma decisão, sim. Tem manual aí? Consultaram lá? Por favor, a gente navegou, atenção, gente, navegamos na configuração, navegamos nos relatórios, vamos navegar na ajuda, tem alguma coisa? Consulta a regra de negocial para ver se está. Não tem mesmo. Tá? Mas aí vai ser onde eu vou conhecer todas as regras contratuais que estão no sistema. Manual está aí? Manual também não está. Ok? Então, vamos passar para o próximo passo do fluxo. Que horas são? 2:50. Vamos entrar no menu controle e avaliação e vamos dar um intervalinho de 10 minutos. Tá bom? Vamos no fluxo, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Ok? Querem um descansinho, porque para não interromper aqui, 10 minutinhos, então. Eu vou o que é que acontece? Quando vocês foram para a configuração, vocês cadastraram outros perfis, não foi? Então, vocês, por favor, acessem o sistema agora com o usuário e senha que vocês elegeram para o auditor líder. Ok? Não contratamos ele, quem contrata é outra coordenação, eu não posso nem colocar e nem... Vamos ver auditor líder. Vamos entrar no prestador e auditor na sequência. A gente pode entrar no líder primeiro? Por favor, entrando no sistema agora como auditor líder. O que é que acontece? Andresa, comporte-se. Você está arrumando uma cadeira para o nosso colega?
Vamos lá. Ela vai chorar. Que menina Ela vai trabalhosa. chorar, coitada. Não tem Ritalina que Ela gosta de brincar assim. Ó, vamos Tá lá? gravando isso? É? Tá, não, vai levar. É o segundo carão que você me dá. Indevido, viu, Vivi? Indevido. Indevido, eu tenho que defendê-la. Não vem, não. Eu sou advogada dela. Vamos lá, gente. Todos, aqui o Tiago entrou como auditor líder. Foi isso? Olha onde ele deu aqui. Foi aqui que ele deu? O que é que significa essa parte? De fato, eu não vou falar agora, tá bom? Eu só mostrando que ele não vê aquele... Gente, atenção. Quando eu entro como auditor líder, O auditor líder é a Mariana. eu não vejo os fluxos à minha direita. Não é isso? E a senha é Mariana. Porque eu não vou importar a produção, ficar olhando o painel do processamento, porque eu tenho o painel próprio do controle e avaliação, que a gente vai ver. Ok? Porém, está disponível para ele ali a ajuda, que vai ter o manual, vai ter as regras negociais, vão ter os relatórios. E essa configuração, ele entra na configuração? Não sei, vamos ver. Só acesso. Só trocar a senha. Tá ok? Ah, Ok? Compatível? Por favor, saiam como auditor líder, entrem como prestador. prestadora é a Santa Casa. E a senha é Sandra. Vejam quem foi que vocês cadastraram lá, não é? Como prestador. É um prestador que está listado aqui na nossa base, gente? Vocês tiveram esse cuidado? Não? Vocês cadastraram um prestador com um CNES qualquer da vida, foi isso? Até então nós não tínhamos conhecimento Da possibilidade, né? Então, a gente está combinando que quando a gente for cadastrar prestador, a gente já vai estar lá com o arquivo dos meus prestadores, vou escolher um deles. Porém, vamos ver como é que o sistema está se eu cadastro um prestador qualquer que nem meu é. hoje está permitido. Permitiu, não é? Porque não tem essa consistência. E vamos ver o que é que o auditor olha. Prestador. Aqui é o prestador. Eu, como prestador, o que é que a gente imagina que vai oferecer ao prestador nesse sistema? É Santa a senha. Nós vamos oferecer ao prestador a possibilidade de enviar por internet, não é isso? Santa, não ficou? A produção. Um momento que caiu aqui. Ok. Vamos aguardar um pouco. Quem está aí, se quiser, não saiam daí, por favor. Fiquem logados como prestador, até que todas as máquinas se restaurem e a gente possa continuar a conversa aí. Mas é Santa Casa. Só Santa Santa. Santa Santa. Apareceu. Não, apareceu não. Pode suspender um pouco a gravação da... Qual a principal vantagem de eu ter cadastrado algum prestador para ter acesso ao módulo de processamento e avaliação da informação do SIS-RCA? A primeira que nós vemos é o quê? O prestador vai poder enviar a sua produção através do sistema, o arquivo dele estando validado, automaticamente ele entra no processamento. Onde, Tiago, nós fazemos isso aqui? Não está. Não tem. Você não tem, não. Ok? Mas estamos acordados que a principal importância de eu cadastrar prestador é ele poder enviar por e-mail. Além do que, foi acordado há um tempo atrás, na documentação que nós fizemos, que neste módulo teria um formulário de digitação da produção aqui mesmo. Tá? Essa está encomendada, está prevista, mas não sei a quantas anda. Mas era que ele entrava aqui na internet,
claro, com aquele acesso garantido, digitava a sua produção aqui, salvava e enviava. No próprio módulo processamento, sem precisar ter o módulo captação. Aí ele fazia todas as críticas no módulo processamento. Isso, ok? Essa possibilidade existirá. Talvez não seja no início da implantação, mas está prevista essa funcionalidade de um formulário de entrada de produção no próprio módulo de processamento. O comum será o envio do arquivo por aqui, ok? Mas aí, nessa situação, Virgínia, para ele poder entrar nesse módulo para digitar, o sistema já teria que estar com a competência atualizada e com as regras de negócio. Gente, claro. Antecipadamente. Não, isso é quando você tiver feito o seu, dentro daquele cronograma que você estabeleceu, com toda a base pronta, entendeu? É o papel do gestor providenciar que isso só seja, vamos dizer assim, viabilizado quando ele estiver preparado para receber, ok? Então, a segunda coisa interessante era, eu já enviei, ou por este sistema, ou pela captação, seja de que forma for, e quero pegar o meu recibo de protocolo. Já tem o recibo? Não tem. Mas aí emitir recibo. Já nos falaram várias coisas do conteúdo desse recibo. Se alguém tiver um modelo, tem uma parte legal, não é? É preciso que a gente tenha um modelo. A gente combinou que nesse modelo tem que dizer: esse arquivo contém a produção de fulano, da competência tal, com tantas linhas, ou seja, com o máximo de informação possível, que eu possa checar que aquilo que ele entregou é aquilo que, de fato, está sendo processado, que ele, tanto o Estado, ou o município, o gestor, ou o prestador, possa se defender. Não, o que você mandou não está dizendo que você entregou isso, não, e o outro também não. Então, que dados seriam importantes? Qual seria a outra importância do prestador ter acesso? Poder ver o processamento, o resultado do seu estabelecimento. Eu tive quantas críticas, quais críticas. Eu quero tirar relatórios. Eu quero tirar relatórios do meu estabelecimento. Eu só posso tirar relatórios naquela opção de estabelecimento, quando é ele que entra, só aparece o estabelecimento dele, que eu sei quem é. E aí ele tira os relatórios dele, né? Esses relatórios, ou a síntese, seja lá quais forem que a gente definir, ele entra e tira. Que outras funcionalidades mais? Entendo, ok. Bem colocado mesmo, essa ideia. A gente tinha combinado, conforme a sugestão da norma, que na importação a gente tem que dizer, olha, você aqui só importa a PAC. Não venha com a IH, que aqui não vem, né? Ou você não entra com BPA. Então, aí também, já que eu estou abrindo a porta para o prestador importar a sua produção ou digitar, que será a segunda opção, eu também não vou permitir que ele digite a PAC quando ele não disse, quando a gente verificou, pelo que a gente sabe, que ele não tem a PAC, ok? É uma sugestão, com relação ao recibo, não poderia usar o recibo que é feito pelos sistemas de ambulatoriais, BPA, CIA, e aí colocando os conteúdos de linha, de coisa... Podemos. A sua sugestão é que o modelo do recibo seja idêntico ao que CIA emite. É essa a sugestão. Incorporando os arquivos de AIH neste recibo. Alguém que trabalha com a IH acha que tem um recibo no da IH que é melhor ou mais completo? Ou é o mesmo conteúdo, basicamente? Tem que constar valor de média, alta e FAEC por subtipo. É o ideal, não é isso? O recibo... Gente, no recibo o valor não vai ter, não. Que é isso? Vocês querem adivinhar, O sistema é bom, mas também não é assim, não.
Amor, eu só vou valorar depois de processar. Eu, no recibo, não tenho valor. Mas depois de processado, eu vou ter esse relatório, sim. Tá ok? Tá claro, então? Temos que ter um recibo que fique claro para ambas as partes o que contém neste arquivo. Isso, valor não vai ter, porque na hora que eu importo, não calculo o valor. Virgínia. Ok? E se for a prévia que veio Virgínia. da captação. Agora, no recibo de AIH, quando a gente vai entregar, ele tirou onde a gente assinava. Não está mais. Antes tinha, agora não tem. Só está no CIA. Inclui agora novamente. Pois é, nós precisamos saber as características ideais deste recibo, imaginando que não é um recibo CIA, um recibo, um recibo eu acho que identifique as partes. O modelo igual do CIA, só complementando, fica ok. Porque está bem. O outro certinho colega lá do também CIA. acha que o do CIA atende. Podemos continuar, então? Passa lá na configuração, por favor. Só o acesso da troca da senha, tá ok? Relatório. Sim. A senha dele. Não tem nenhum problema, a senha não é dele? Não é isso? Ok, gente? O manual, o sair. Não. Vamos. Agora, é o seguinte, eu vou precisar, eu vou dar um stop aqui, é uma questão de organização dos tempos. A gente combinou que amanhã a gente vai se deter no controle e avaliação. Então, para a gente começar o controle e avaliação, não ir até o final, e como eu preciso de vocês, desde o começo falei, um relatório do dia de hoje. Não foi? Hoje vocês ficaram de me dar, do dia de hoje, as anotações de vocês. Então, vocês podem, se quiser, se juntar em grupo e consolidar num só. Se quiser me dar do jeito que está, se quiserem ler para melhorar. Mas eu preciso, hoje, no final do dia, ter uma lista de problemas de navegabilidade, não é? Erros nas funcionalidades e melhoria nas funcionalidades existentes. Não. Olha, é uma questão de tempo, tá? Eu preciso, o quanto antes, ter isso consolidado, né? Todos não vão me mandar e-mail, porque depois vai todo mundo para casa, esquece. Mas amanhã vocês vão me fazer, amanhã na sala, o relatório de amanhã. A mesma coisa do controle e avaliação. Não, vamos combinar aqui, veja bem. O que é que a gente tinha programado? Tudo que a gente programou hoje, ver o sistema até onde nós vimos, explorar até onde nós exploramos hoje. E mais, recolher as sugestões e críticas do que vocês viram hoje. Amanhã, a gente vai ver o controle e avaliação, vai se logar como líder, como auditor, vai bloquear, desbloquear, cancelar, vai trabalhar bastante nesse módulo, que é um módulo que tem uma certa complexidade, porém o volume do trabalho não é grande. Pode ser, inclusive, que a gente termine pela manhã. É muito provável. Tá certo? Aí, isso que eu quero... Quer dar alguma notícia? Só uma perguntinha. Tem alguém aqui que chama Karen? Karen? Alguma Karen? Enéas. Tá chegando? Mas não está hospedada ainda? Não. Ah, tá chegando de viagem. E Aparecida? De Goiânia. Não está aqui. Mas ela está aqui nesse grupo. Ela já está hospedada. Tá bom. Tá bom.
Retoma, nós estamos, gente, agora no momento que a gente está podendo reavaliar a nossa programação. Vai ficar para o grupo decidir. Vou continuar. Entenderam que a programação hoje era agora elaborarem o relatório e me entregar. Amanhã, ver controle e avaliação, que muito provavelmente a gente concluiria pela manhã, ou não. E o passo seguinte, a gente vai receber, na sexta de manhã, a pessoa da rede social, porque vocês farão parte agora desta rede. Não, você, Norminha, linda, que faz, mas todos não fazem. Então, vai ensinar vocês se cadastrarem, que a partir de agora, quem já conhece o sistema vai passar a discutir nessa rede social. Nós vamos desinstalar tudo e instalar tudo novamente. Podemos começar essa desinstalação amanhã à tarde. Ok? Então, vocês concluem as anotações, se for passar limpo, enfim, para me entregar. Amanhã a gente começa com controle e avaliação. Se concluirmos pela manhã, à tarde, a gente já começa a desinstalar tudo e instalar tudo. Na sexta, continua a função se não concluiu. Vão ver o que é que vocês vão levar, o que não vão levar, se vão levar daqui, se vão pegar na rede, como é que vai estar pronto. Fazer as anotações do dia de amanhã, obviamente, e receber a moça da rede social, e na sexta à tarde, logo após o almoço, será um encerramento vai ter uma avaliação escrita que vocês vão fazer, tá certo? E combinar os encaminhamentos, os treinamentos que vocês vão fazer, como é o apoio, as datas, como é que está pensando, é isso aí. Então, por hoje, a gente vai terminar com o relatório do dia de hoje de vocês entregando para a gente. A lista de presença já passou? Gente, eu não vi. Por que não elege do grupo? Gente, é assim, o povo assina onde? A mim? Não, ela pode ter colocado aqui em cima. Por favor, lista de presença do dia de hoje passando. Fizeram. Na entrada. Eu vou passar agora o ticket do jantar para quem está hospedado, tá? Então, meio-dia, filha, no almoço nós estamos indo fora. Olha a cara dela. Você está sendo falsa. Não, pode ir. Eu tô sentindo falsidade. Eu acho que você está sentindo falsidade. Eu tô falando.